Você conhece aquela sensação quando você finalmente percebe que não é o personagem principal na sua própria vida? É isso que aconteceu comigo. É como se eu estivesse assistindo toda a minha existência das arquibancadas baratas, sempre atuando como coadjuvante. Eu sou Maia. A propósito, tenho 28 anos e, há algumas semanas, descobri que meu marido, Ethan, teve um caso com minha própria irmã, Shlu, e minha família tinha mantido isso em segredo deliberadamente. Eu escolhi a vingança. O pano de fundo. Minha vida toda foi uma competição silenciosa com Shlu. Ela sempre foi a criança dourada, aquela que não podia fazer nada de errado. Se ela tirasse uma boa nota, colocava no refrigerador. Se eu tirasse, recebia um sorriso rápido. Isso é legal. Antes de eles voltarem a falar dela, eu era só sua sombra. Era horrível. Mas eu nunca a odiei por isso. Achei que não era culpa dela nossos pais terem suas favoritas. Eu simplesmente achava que isso ia passar e que nosso relacionamento finalmente seria igual. Eu estava tão enganada. 2 dias atrás, tudo desmoronou. Estávamos na casa dos meus pais jantando para celebrar a gravidez da Shlu. Ethan estava comigo, e eu me senti um pouco melhor com ele lá. Ele era minha âncora, a única pessoa que fazia eu me sentir vista, ou pelo menos eu achava isso. O jantar foi ok, até agradável. Meus pais estavam babando pela gravidez da Shlu, como se ela tivesse inventado ter filhos. Eu já estava acostumada, então apenas sorri e fingi que estava feliz por ela. Então, eu precisei ir ao banheiro. No caminho de volta, ouvi meus pais conversando no cozinha sussurrando. Eu deveria ter continuado a andar, mas algo no tom deles me parou. Foi quando ouvi minha mãe dizer que eles nunca vão contar sobre o erro da Shlu. A princípio, fiquei confusa. Mas então, a verdade me acertou como um tapa na cara. Eles estavam falando de Shlu dormir com meu marido, Ethan. Aparentemente, aconteceu há meses, e decidiram manter em segredo para proteger a reputação da Shlu. Chamaram isso de um erro simples, um deslize de julgamento que deveria ser perdoado porque o que importava era que a Shlu estava grávida. Minha mente ficou vazia. As paredes pareciam estar-se fechando. Meu marido, o homem em quem confiei minha vida, me traiu como minha própria irmã, e meus pais sabiam. Eles escolheram protegê-la, não eu, de novo. Nem me lembro de ter saído daquela casa. Só murmurei algo sobre estar me sentindo mal e dirigi para longe. Eu não sabia para onde estava indo. Só precisava fugir deles, fugir da verdade. Já se passaram 2 dias e eu ainda estou em choque. Não falei muito com Ethan e nem consigo olhar nos olhos dele. Ele continua perguntando o que há de errado, mas como eu deveria dizer. Eu sei que você me traiu como minha irmã e meus pais cobrirem você. Eu me sinto uma fantasma na minha própria vida. É como se eu fosse um personagem secundário em uma história que deveria ter sido minha. Mas sempre é sobre a Shlu. Eles sempre vão protegê-la, não importa o quê. A decisão. Depois do meu último post, muita coisa mudou. O choque inicial e a dor se foram, substituídos por algo mais frio, mais afiado, algo mais focado. Decidi algo totalmente diferente. Vou confrontá-los, mas não com gritos ou choros. Quero que eles sintam a mesma dor que eu senti. Quero vingança. Passei as últimas 2 semanas planejando meticulosamente minha vingança. Eles acham que ainda sou a filha e esposa ingênua, de segunda categoria. Que continuem assim, enquanto eles se aplaudem. Eu estive coletando provas. A traição sempre deixa rastros. E eu iria encontrar cada migalha. O primeiro passo foi o chá de bebê. Minha mãe, na sua típica ignorância feliz, me ligou alguns dias depois do meu último post. Pediu para eu organizar o chá de bebê da Shlu. Você acredita na audácia? Queria que eu celebrasse o homem que destruiu o meu casamento e a irmã que me traiu. Fiquei momentaneamente sem fala. Mas então, percebi. Essa era a oportunidade perfeita. Eu poderia usar isso. Concordei, certificando-me de que minha voz estivesse completamente calma. Ela ficou tão feliz, tão ingênua. A Shlu vai ficar tão feliz, ela disse. Vai ser do jeito que ela espera, mas não exatamente. Passei os dias seguintes mergulhada na investigação digital enquanto Ethan dormia. Passeei pelo celular dele, pelo laptop, por tudo. Não tinha certeza do que iria encontrar. Talvez eles fossem inteligentes demais. Mas as pessoas ficam descuidadas quando acham que estão livres. Encontrei uma pasta escondida no celular dele, com fotos dele e Shlu. Não foi só uma vez. As fotos me fizeram revirar o estômago. Mas eu continuei. Mensagens de texto, e-mails, DMS, encontrei tudo. Eles estavam tão casuais, falando de mim como se eu fosse só um obstáculo no caminho.
A pior parte foi a troca de mensagens entre minha mãe e Shlu, discutindo como me impedir de descobrir. Minha mãe estava ativamente envolvida na encoberta. Tudo para proteger a reputação da Shlu. Era tudo sobre protegê-la, nunca eu. Salvei tudo. Cada foto, cada mensagem, cada prova agora está no meu celular, backup e segura. Eu não ia apressar isso. Ia esperar pelo momento perfeito. Talvez no chá de bebê, talvez depois. Mas quando tudo desmoronasse, seria um desastre total para eles. A confrontação. Então, já faz uma semana desde meu último post e ontem parece um sonho ou um pesadelo, dependendo de quem você pergunta. Passei o dia todo no chá de bebê da Shlu, fingindo ser a anfitriã perfeita. Todo mundo estava lá. Família, amigos, o marido da Shlu, Leon. Ninguém tinha ideia do que vinha. Meus pais estavam radiantes, certificando-se de que tudo estivesse perfeito, mas eles não tinham ideia de que o presente de verdade era para mim. Um presente que iria arruinar o mundo perfeito que eles tinham construído. Meu coração pulsava o dia todo. Conforme o dia avançava, eu fazia conversas triviais, ria de piadas ruins e organizava todos os presentes. Tudo enquanto a bomba relógio dentro de mim ficava mais alta e mais alta. Observei Shlu aproveitando toda a atenção. Quanto mais ela sorria, mais eu sabia que minha vingança seria doce. Chegou a hora de cortar o bolo. Todo mundo aplaudia e vibrava, e meu coração acelerou ainda mais ao me preparar para dar o meu presente especial. Disse a todos que vinha do coração, que vinha do fundo do meu coração partido. Me levantei e a sala ficou em silêncio. Shlu sorriu enquanto estendia a mão para o presente cuidadosamente embrulhado. Estava pesado, com uma embalagem que aumentava a expectativa. As pessoas se aproximaram para ver melhor enquanto ela abria. Dentro, estavam fotos impressas dela e Ethan. Fotos deles em situações comprometedoras, momentos íntimos capturados no tempo, o tipo de fotos que você nunca quer que sua família veja. Eu escolhi as mais impactantes, as que não deixavam dúvida. O sorriso no rosto da Shlu se transformou em uma expressão de confusão, depois de horror ao ver as fotos. A sala ficou silenciosa enquanto as pessoas começavam a perceber o que estavam vendo, mas eu não tinha terminado. Rebati as cortinas decorativas para revelar versões ampliadas das mesmas fotos. A verdade agora estava exposta para todos verem. Meus pais tentaram intervir, mas eu recusei ser silenciada. Respirei fundo e contei tudo. Falei sobre o caso, sobre como meus pais ajudaram a encobri-lo. Assisti ao mundo perfeito que eles tinham criado para Shlu começar a desmoronar. O marido da Shlu, Leon, completamente atordoado, saiu correndo da sala, gritando com ela e chamando-a de traidora. Meus pais ficaram sem palavras, incapazes de defender a filha preciosa. A sensação que me invadiu foi uma mistura estranha de alívio e vazio. Então, peguei minhas coisas e fui embora. Não fiquei para assistir ao resto do espetáculo, ao que veio depois. Já se passaram algumas semanas, e acho que a poeira finalmente se assentou. Na noite em que saí da festa, não tive vontade de falar com ninguém. Não fazia ideia do que aconteceu depois que eu fui embora, até que a amiga da Shlu, ou melhor, ex-amiga, me ligou alguns dias depois. Ela me disse que, depois do que eu revelei, percebeu quem Shlu realmente era. Se Shlu podia fazer isso com a própria irmã e o marido dela, quem garante que ela não vai fazer o mesmo comigo? Ela disse que ficou tão enojada que me pediu conselho sobre como verificar o telefone do próprio marido. Eu disse para ela procurar em todos os lugares, e se encontrasse alguma coisa, eu a aguardaria ela compartilhar. Mas não era só isso. Aparentemente, depois que eu fui embora, a festa virou uma confusão total. Quando os familiares de Shlu viram o que estava acontecendo, começaram a gritar com ela. O pai do Leon ficou furioso, chamando-a de traidora e dizendo que a filha deles, a filha adorável, não passava de uma. Meu pai tentou intervir e defender Shlu, dizendo que ela estava grávida e que eles não deveriam falar assim com ela. Mas o pai do Leon não segurou. Ele deu um soco na cara do meu pai. Meu pai caiu, seja pelo soco ou pelo constrangimento. As mães também entraram na briga. A mãe do Leon começou a ofender minha mãe, que chamou ele de macaco por ter batido no marido dela. Isso virou uma verdadeira luta de puxões de cabelo. Minha mãe acabou perdendo um pedaço grande do cabelo. Tiveram que separar todo mundo. Honestamente, eu queria ter ficado para assistir ao show, mas sei que foi melhor ter saído. Assim, evitei ficar envolvida na confusão e no drama. A única pessoa que saiu dali sem ferimentos foi a Shlu, só porque ela estava grávida, e todo mundo tinha controle suficiente para não atacá-la fisicamente. A ironia é que o bebê que ela carregava provavelmente era do Ethan. Mas não era culpa da criança que a mãe fosse uma traidora. As porradas continuam vindo. Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Meu ex-marido, Ethan, descobriu isso na pior maneira.
Assim que a papelada foi processada, eu entrei com o pedido de divórcio. Ele foi inteligente o bastante para ficar quieto na festa. E evitou levar um soco do pai do Leon. Chegou em casa com todas as coisas na grama. Não bateu na minha porta, nem tentou falar comigo. Só pegou suas coisas e foi embora. E pelo menos, ele entendeu o recado. O divórcio foi finalizado há cerca de um mês. Vendemos a casa e dividimos o dinheiro. Sem pensão, sem filhos, foi bem simples. O divórcio rápido provavelmente deixou minha irmã ainda mais estressada. A amiga da Shlu, aquela que eu ajudei, descobriu que o marido dela também tinha traído ela com a Shlu. Ela confrontou ele, e ele foi direto para a casa da minha irmã, onde ela morava com Ethan. Sabe o que ele fez? Ele deu um soco na cara do Ethan. Então, finalmente, recebeu o que merecia. Ethan tentou processar ele por isso, mas não sei o que aconteceu. E, sinceramente, não me importa. Numa reviravolta irónica, depois que ele levou o soco, Ethan descobriu que talvez ele nem seja o pai do bebê da Shlu. Ele não conseguiu suportar a ideia dela ter traído ele, então saiu dela. A hipocrisia quase dá risada. Um traidor que não consegue lidar em ser traído. Mas a história não termina aí. O bebê da Shlu nasceu, e fizeram um teste de DNA. Adivinha? Ethan não é o pai. O bebê pertence ao marido da amiga da Shlu, aquele que deu o soco no Ethan. E o mais louco é que, enquanto ele era o pai, eu não ficaria surpresa se tivesse outros caras na disputa. 2. Conhecendo minha irmã, isso é só uma terça-feira para ela. Ela está tão acostumada a viver no caos que nem liga para o quão louca as coisas ficam. Nem ela nem meus pais entraram em contato comigo. E, desta vez, nem vou fingir que é porque estão ocupados demais. É porque eles nunca se importaram de verdade. A Shlu teve que voltar a morar com seus pais. O pai biológico do bebê dela decidiu não ficar com ela, e eu não posso culpar ele. Meu ex-sogro levou uma boa vantagem na separação. Vendeu a casa que dividiam e saiu sem precisar pagar pensão ou pensão alimentícia. Minha amiga também finalizou o divórcio dela. Parece que muita gente teve um final feliz, mesmo que tenham levado uns socos no caminho. As memórias e o reality show que foi minha vida vão ficar para sempre, assim como as marcas.